noite a todos, companheiros e seguidores do canal Evangelho e Vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em todos os vossos lares. Com as bênçãos de nossa Mãe Maria Santíssima, vamos dar continuidade mais uma noite de reflexão dos Evangelhos do nosso Mestre Jesus. Meus amigos, hoje nós escolhemos para a nossa meditação com Jesus uma passagem bastante delicada, um processo trabalhoso e complexo. Nós vamos refletir um pouco sobre a cura do cego de Betsaida. Antes, porém, nós vamos fazer uma rápida leitura dos textos evangélicos. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 22 a 26. Dirige-se, coloca lá, escreve Mateus. Dirigem-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente, impôs as mãos sobre os seus olhos. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se e via pormenorizadamente, com clareza a todos. E o enviou para casa, dizendo-lhe: não entres na aldeia. Observem, todos vocês, que esta passagem é muito delicada. Primeiro porque Jesus passava por Betsaida. Betsaida e Corazim, dentre outras, eu acredito que são 3, que são consideradas cidades que recusaram, que foram indiferentes a Jesus e a sua mensagem do reino dos céus. São chamadas as cidades penitentes. Ora, por aí Jesus passava e levaram este cego. Então, o que é que nós compreendemos? Que ele não foi de per si. Ele fora levado por pessoas, por seres humanos, pelos homens, que conheciam inclusive a tática, a metodologia de ação de Jesus. Então eram pessoas simpatizantes e que acreditavam. E dizia: Senhor, impõe-lhe, toca nele, toca. Porque eles sabiam, eles conheciam de antemão que Jesus também trabalhava com toque, com olhar, com a voz. E observe que esta passagem ela é muito interessante, porque nós só vamos encontrar realmente esta cura em Betsaida. Betsaida era uma cidadezinha pequena, não era cidade, era um arraial, Era um arraial e Betsaida quer dizer casa de pesca. Casa de pesca, um lugarejo bem pequenino. Esse cego aí vivia, aí ele sofria e era igualmente marginalizado. Ora que nós vamos hoje observar que nós estamos diante de um caso de um espírito já velho, um espírito sofrido, e nós vamos ver mais adiante que é bem diferente do propósito do cego Bartimeu. Ora, quando Jesus passa e Bartimeu está à beira do caminho, Bartimeu grita e clama por Jesus: Filho de Davi, tende piedade de mim. E observe que aí um exercício da vontade de Bartimeu. Bartimeu pede, clama e insiste. E Jesus para e pede que o tragam. Tragam o cego Bartimeu. E simplesmente ele pergunta: que queres que eu te faça? E Bartimeu diz: Senhor, que eu veja.
Olha que aí ele, como nos diz Emmanuel, ele pede com coerência, ele pede com sensatez. Ver o que eu não pude ver antes, ver a luz da vida, ver os caminhos a percorrer, ver com os olhos da alma. E Bartimeu, diz lá as Escrituras, que Bartimeu passou a seguir a Jesus pelo caminho. Por que nós estamos fazendo estas colocações? Para que a gente possa aprender que aqui a situação é bastante diferenciada. Talvez única nos evangelhos. Porque, segundo alguns estudiosos e pesquisadores, Jesus é o primeiro, parece-me, e que o único doente que pede a cura e que Jesus toma e carrega pela mão. Porque com Pedro foi diferente. Ele pegou Pedro, levantou, Pedro saiu das águas, entendeu? Ele dava as mãos. Com este cego de Betsaida, ele sai conduzindo o doente, conduzindo o necessitado. Então nós vamos ver que os aspectos físicos de uma cura espiritual subentende noções de fluidos, de energia, de transmutação energética. Tudo isso vocês vão encontrar, eu vou deixar escrito para aqueles que quiserem pesquisar. Mas esse não vai ser o nosso trabalho de hoje, não é? A Gênese no capítulo 15, no item 11, na Gênese no capítulo 14, também no item 21. Mas o que é que nós estamos interessados na noite de hoje? É conhecer os aspectos morais da cura espiritual. Qual é a verdadeira cura? O Evangelho de Jesus é muito sublime, é muito grandioso para que possa se deter apenas em aspectos físicos de uma cura, que é fisiológica e passageira. Então, aqui e em todos os momentos, Jesus nos deixa compreender que a verdadeira cura é a cura espiritual. Então, nós vamos ver onde é que isso se dá, em Betsaida, nessa pequena aldeia de pesca, situada às margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Diz ainda que Pedro e André são originários desta cidade. Nesta cidade, Jesus foi desacreditado. Jesus sofreu a indiferença. E é uma das cidades, vamos repetir, consideradas cidades impenitentes. Então, para Betsaida já tinha fechado a cortina. Já estava fechada a cortina, o que é que Jesus ia fazer ali? Mas observe que houve ali uma exceção, um caso muito especial. Foram buscar o cego, levaram e clamaram a Jesus para a cura dele. Pediram, suplicaram a Jesus neste momento, que Jesus pudesse intervir na reconstrução moral, psíquica, social daquele ser. Então nós vamos ver que aqui na análise do caso, nós já vimos que rogaram a Jesus, houve o quê? Um gesto de solidariedade ou intercessão. Então o que é que isso quer dizer para todos nós? Que a prece, as curas, toda ajuda também e sobretudo deve acontecer através da intercessão. Ou seja, aqueles que pedem, aqueles que ajudam. E nós vamos ver que nesse gesto de solidariedade está lá referendado no Livro dos Espíritos, que é o livro de filosofia básica, na questão 886. Perguntam os Espíritos, Kardec pergunta ao mestre de Leão, qual é o verdadeiro sentido da caridade? Aí os amigos espirituais respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão. Observe que nós estamos diante de uma sigla que é o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão. Perdonar, doar-se por inteiro. Nós já vimos isso aqui. Então é bom que diante de um quadro desse a gente passe a pensar neste verdadeiro exercício da caridade. Não estamos aqui para julgar, estamos para nos ajudarmos mutuamente. Já lá no livro O Consolador, na pergunta 96,
Para que fique mais esclarecido um pouco esse nosso caso de hoje, pergunta-se: toda moléstia do corpo tem ascendência espiritual? Observe o questionamento. Toda moléstia do corpo tem ascendência espiritual? Quer dizer, tem sua origem no espírito? Aí a resposta é: a patogenia é o conjunto de inferioridade do espírito. No livro O Consolador de Emmanuel, a patogenia é o conjunto de inferioridade do espírito. Isso para que a gente possa entender mais adiante o que significa aldeia. Então, como alcançar o processo da cura? Aí responde Emmanuel: é ainda na alma. Veja bem, se na alma, no nosso espírito ou no nosso ser, na nossa consciência espiritual ainda equivocada, existem os erros, acertos e desacertos, é por aí que nós vamos começar, não é? É por aí que nós vamos começar. Então, Jesus utiliza desse milagre para simbolicamente nos dar uma lição valiosa sobre a visão espiritual. É isso que nós vamos ver aqui. A cura da cegueira estava ligada à revelação de verdades muito mais profundas, muito mais do que as aparências indicam, não é? Então, e tomando no versículo 23, e tomando o cego pelas mãos, levou o cego para fora da aldeia. Ora, meu amigo, levou para fora. Tirou daquela ambientação psíquica, física, dolorosa, em que ele era julgado, em que ele sofria discriminação. Tirou daquele ambiente e afastou. Então, qual é o primeiro passo da cura? Nós vamos ver mais adiante, vai ficar melhor. É sair da aldeia, é afastar-se dessa ambientação onde reside todos os nossos equívocos, sofrimentos, desacertos. É bom que a gente pense aí, né? Então, inicia o processo de cura, nós colocamos aqui, afastando-o do foco das suas dificuldades. Então, o que é o primeiro processo de cura em todas as realizações de cura, quer seja física, material ou espiritual? Afastar o indivíduo do foco das suas dificuldades. Ou seja, a sua tensão de necessidades. Senão não vai melhorar, não é? Não vai melhorar. Então, ele afasta do reduto do sentimento de culpa e punição. Nós vamos ver que o sentimento de culpa e punição não estava lá na Betsaida física, mas na Betsaida espiritual. A culpa, os processos autopunitivos estavam lá gravados no íntimo, no foro íntimo deste ser que sofria. É claro que ele buscava naturalmente uma ambientação favorável para dar continuidade a todo esse processo autodestrutivo. Observe que ele não tinha noção nenhuma. Ele não tinha voz, ele não tinha vez, ele não pedia, ele não se movimentava. Perdeu totalmente a vontade. E nós observamos que em processos dolorosos, como o processo de drogas, de envolvimento no alcoolismo, tantos outros processos autodestrutivos, o espírito perde essa noção de realidade, de vida, e se perde em si mesmo. Então veja que coisa linda, quando Jesus retira, olha aqui, o cego da aldeia, do ambiente de incredulidade, porque aí os religiosos colocavam onde a culpa, a lembrança dos erros, olha aí, os apontamentos, as acusações dos religiosos de que ele sofria um castigo divino. Você já pensou? A gente ficar no ouvido de alguém: você está sofrendo, isso é castigo, é para você pagar o que deve, né? Quem é que aguenta, né, uma lamúria dessa, um lenga-lenga desse no ouvido? Você é devedor, você está pagando. Ninguém está aqui para pagar, meus amigos. Nós vamos aqui, que processo lindo de resgate Jesus
desenvolve nesse trabalho? Entende? Onde o cego há muito tempo se encontrava. Então ele já estava ali acomodado, ele já estava manietado, paralisado, sem forças para prosseguir. Então esse processo de ajuda é fundamental para a ajuda ao próximo, né? Jesus, por meio, aí segue, de atos sucessivos, utiliza desse milagre para simbolicamente dar-nos lições valiosíssimas sobre a visão espiritual. Então, a cura da cegueira estava ligada à revelação, nós já dissemos, de verdades mais profundas. Vamos ver mais adiante. Assim, Jesus inicia, vamos ver, retirando o cego daquela aldeia, do ambiente de credulidade, nós já falamos, e de culpas. Então, o que é que o mestre faz? Toma-o pela mão. Jesus não diz, vem cá, tragam aqui, Jesus pega e toma pela mão. Então, Jesus afasta desse ambiente, não é? Afasta, a fim de que ele tenha e reinicie uma nova caminhada que se inicia ao lado dele. Então, quando Jesus toma o cego pela mão, não é só simbolizado, está bem claro. Tá bem claro. Vem comigo, eu te conduzo, eu te levo para outra ambientação. Eu te levo para uma nova realidade de libertação pessoal, física e moral. E aqui ele era conduzido por Jesus. Mais adiante, nós observamos que Jesus cuspia nos olhos. Ora, cuspir nos olhos pode ser várias considerações. Inclusive dizem que o cuspe contém antibiótico, a saliva é muito usada como antibiótico natural naquela época. Dizia-se que quando se cuspia nos olhos melhorava a cegueira, etc, etc. Mesmo porque a cegueira era muito incidente naquele ambiente de promiscuidade, ambiente onde existia sífilis e assim de falta de higiene e de falta de cuidados médicos, inclusive, que não existia, não é? É claro que não existia. Então, observe que aí nós podemos ver que ele recobrou a visão, entrou em luz seus olhos, a vida deixou de ser uma total escuridão e a luz trouxe revelações das coisas e pessoas que estavam próximas a ele. Aí observe, cuspir nos olhos. Aí nós poderíamos parar para pensar. Será que cuspir nos olhos significa que Jesus precisava utilizar desse artifício? Quando ele podia ali simplesmente tocar ou falar ou olhar e tudo se resolvia? Porque Jesus tem essa visão profunda sobre a nossa alma. Jesus via como um raio-x e via toda essa nossa aldeia mental. Então, observem que quando Jesus foi preso, cuspiram na face de Jesus. Cuspiram nele e desprezaram, dizendo, olha, você não é importante, é que nós é que temos o poder. Nós é que somos a força. Então, aqui naquele momento, o cuspe poderia, olha, aqui é da minha responsabilidade, representar também que Jesus cuspia dizendo, não cuspindo no cego, mas cuspindo na cegueira daquele homem. Olha, você não é tão importante. Aqui a ordem é minha. Aqui eu sou o detentor do poder. Eu te ordeno que afastes deste homem toda a doença, toda a cegueira mental, física, espiritual. Então Jesus ordenava apenas com esse gesto, com esta encenação. Qual é outra reflexão que nós podemos concluir deste cuspir? É que os profetas trabalhavam e ensinavam através da encenação, do teatro. Você vê que quando Jesus pega o chicote e afasta aqueles vendedores do templo, ele está fazendo uma encenação. Era uma linguagem profética que assim também eles se expressavam.
E Jesus aí estava expressando-se de uma forma profética e messiânica. Eu tenho poderes sobre todas as doenças. Não nos esqueçamos aqui daquela tempestade acalmada. Ali foi bastante significativo, não é? O poder de Jesus. Então, e ele dizia mais adiante, Jesus disse, então, vês, olha que ele observou em etapas. Ele diz, veja os homens como árvores. Ora, observe, ele via os homens, o que significa como árvores? Ele não via de forma lúcida, clara, ele estava confundindo com objetos, como coisas, tudo igual. Todo mundo era igual. Então, a visão espiritual desse homem não tinha discernimento, nem compreensão, nem do mundo, nem daqueles que o rodeavam. Tal era o estado de cristalização mental deste ser, deste doente, deste necessitado. Veja o homem como árvores também, aqui se referindo ao simbolizado que árvore significa, como na antiguidade, árvore quer dizer homens. Árvore significava homens. Então ele sabia disso, o que prova que ele não era um cego de nascença. Ele conhecia homens e conhecia também o formato das árvores, não é? Então veja bem, mas por que não Jesus demorou? Num segundo momento, será que foi incompetência de Jesus? Será que foi porque Jesus estava diante de um caso muito difícil? Aqui a gente para pensar. No primeiro momento, a cura não foi total. Então, foi por etapas. Então, significa que Deus, na sua infinita misericórdia, através da intercessão gloriosa de um Cristo, nos dá um tempo. Nos dá um tempo na nossa dor, na nossa percepção, a fim de que possamos entrar mais na intimidade do convívio deste Mestre e caminhar segurando na mão dele. Olha que beleza, segurando na mão do Cristo. Vem comigo, vamos dar mais um tempo e mais uma vez. Aí Jesus pergunta, impondo-lhe as mãos, se via alguma coisa. Veja bem, para se aferir a saúde visual de alguém, não basta saber se a luz havia penetrado nos seus olhos, mas necessitava saber como ele enxergava. Viu que precisa de um tempo? Não é de uma hora para outra. Isso aqui Jesus está mostrando. Existem etapas do nosso processo de despertamento espiritual. Existem etapas, não é de uma hora para outra. Tem caso que a dificuldade aí não era do divino curador. A dificuldade estava naquele que recebia e que precisava de mais um tempo nessa convivência íntima com esse curador de almas, com este curador divino. Então ele dizia, como enxergava, ele dizia, vejo somente coisas materiais. Olha, vejo somente coisas materiais. Isso significa, ele tinha uma visão distorcida dos homens, de si mesmo. Então é preciso que nós passemos a refletir as nossas atitudes, dos nossos conceitos e pedir a Jesus que imponha as suas mãos poderosas e nos abra os olhos para que possamos enxergar e ver o espiritual, que é Deus em nós, que é Deus em todos os seres. Você vê que na precezinha do amanhecer, que a gente faz, a gente, Senhor, quero ver além das aparências, teus filhos, como tu mesmo os fiz. Então, Jesus poderia ter curado totalmente em uma etapa. Então, o que é que nós observamos? É que a visão física ele teve de início, mas é preciso observar que a visão aí é uma visão mental, é a visão da mente. E para que a gente passe a compreender esta Betsaida, que nós vamos ver mais adiante, nós vamos ver no livro Obras Póstumas, Fotografia do Pensamento, que o mestre de Lyon faz as seguintes explicações. Todos nós possuímos, isso é para que a gente possa entender um pouquinho, viu? Não é uma leitura profunda.
Todos nós possuímos uma atmosfera psíquica, lá em Obras Póstumas. De onde ela vem, essa atmosfera? Então, o nosso corpo espiritual é formado de fluidos que é absorvido do fluido cósmico. Se você puder arredondar, cósmico universal ou do fluido universal. E que o nosso pensamento manipula essa energia agora modificada. Observe que Jesus fazia tudo isso se nós o fazemos. Por que Jesus não fazia? Agora, o problema é como entrar na aldeia. Como ver e enxergar essa aldeia. Então, aí ele nos diz, nós absorvemos da fonte, olha lá, do fluido cósmico e criamos com nossas emoções e nosso pensamento uma atmosfera psíquica que é inerente a cada um. Podemos chamá-lo de aura, campo energético, veja bem, e que André Luiz vai chamar de campo mental. Observe, André Luiz vai chamar de campo mental. Então, observe que o pensamento não é só ideia, gente. O pensamento não é só ideia, cognição, conhecimento, ideação. O pensamento é composto de nossas emoções. E é essa nossa atmosfera psíquica que constitui a nossa aldeia, a Betsaida de cada um de nós. É muito amplo, é muito complexo, mas tudo isso é uma construção mental, emocional e psíquica e que reflete em nós através do nosso campo áureo. O campo de forças perispirituais. O perispírito irradia e ali os pensamentos são fotografados. O perispírito fotografa, porque ele é o computador da alma e guarda todas as memórias de todas as vidas. Então, se quiserem saber mais, vão lá, estudem, eu vou deixar aí. Mas vamos para o aspecto moral, que é o que nos interessa neste momento. Campo mental, então, é onde se encontram cristalizados os pensamentos. Nós fizemos esse trabalho aqui quando nós trabalhamos em pontos mortos. Lembram-se que falamos em fixação mental? É por aí. Este vídeo vai nos ajudar muito. Quem quiser ir lá pode rever. Então, por isso é preciso o quê, meus amigos? Que haja uma renovação de pensamentos, como nos diz Paulo de Tarso. Irmãos, transformai-vos pela renovação de vossos pensamentos. Então, a verdadeira cura, nós entendemos com Jesus, é uma cura espiritual. Quando nós nos transformamos, quando nós saímos desse estado psíquico que tanto nos prejudica e impede que vejamos a luz além das aparências. Por fim, Jesus ordena, observe mais aqui ainda, olha que interessante, voltar para casa. Voltes para casa, olha a ordem psíquica, verbal mesmo, mas não entres na aldeia. Aí você diz, puxa, isso aí é uma incongruência. Como é que Jesus manda ele voltar para casa? Será que ele mora lá na aldeia? Ele podia também morar na aldeia. Ou então passar pela aldeia. Não. Volte para casa. Como ir para casa sem pensar na aldeia? A casa diz respeito a essa intimidade. A mente do espírito ao plano onde se opera todas as aquisições necessárias ao progresso espiritual. Volte para o seu núcleo de forças, volte para o seu foco, para o seu projeto de vida, mas não voltes para a aldeia. Não voltes para aquele passado onde você estava mergulhado. Não volte para esse estado de cristalizações mentais. Não volte, não pode retornar. Nem devemos e nem desejamos quando nós conhecemos a luz. Deixemos o passado lá no lugar do passado.
Então, não entre para a aldeia. Então, a aldeia seria o que então? A ordenação precisa do Senhor. Olha o que Jesus faz. Mostra ao espírito, ao convalescente, a necessidade de vibrar em planos mais elevados. Quando aí Jesus toca nos olhos e ele olha para cima, planos mais elevados da vida. Sai do rasteiro, sai lá do subsolo da consciência pregressa, de onde nós viemos. Sai dessas lembranças animalescas, de sintonia com o vício, com a dor, com tudo aquilo que nos prejudica e nos mantém preso a situações dolorosas. E que às vezes nós pensamos que são irreversíveis, mas que não são. Então ele levantou os olhos para cima. Então a cura real só se concretiza quando o imperativo de Jesus, não entre na aldeia, é de fato assimilado. Quando nós assimilamos essa ordem psíquica e que essa verdade crística em nós e que nós caminhamos dirigidos, guiados por Jesus, que é o nosso guia e modelo, aí a gente não volta mesmo. Então, quando o Espírito entende que é preciso recolher-se à própria intimidade, que é a sua casa, deve fazer reflexões, introspecções apropriadas e elaborar estratégias de redenção. Elaborar estratégias de redenção. Então, se a mente renovada eleger como padrão de comportamento, manter-se em sintonia com o alto, não é difícil, é uma questão de disciplina mental. Aí você vai se disciplinar, não vai fazer o que você fazia antes, mesmo porque você não está mais desejando. E aí o desejo é que dificulta esse nosso processo ascensional, que uma coisa é a necessidade traçada pela lei divina. A tudo aquilo que nós necessitamos, outra coisa é o desejo, sofisticado, desviado das nossas necessidades reais e evolutivas. Então é preciso que nós vamos fazer isso através das reencarnações, não é só um momento aqui. Em muitas betsaidas, em muitas aldeias nós vamos criar, mas sempre acontecerá momentos em que nós despertaremos e deixamos ir o passado, deixamos ir. Não ficamos porque nós precisamos seguir adiante. Então, o que é importante entender, meus amigos, é que é preciso ampliar essa consciência de relação. Eu, Deus e o outro. Eu, Deus e tudo e todas as criaturas. E é essa consciência crística que nós precisamos ampliar. Isto é o que representa a verdadeira cura. E quando Jesus diz, volta para casa, meus amigos, está a nos dizer, vai ser feliz, meu filho, vai ser feliz, meu irmão, vai cuidar da tua vida real e verdadeira. Te entrega aos planos superiores de uma moral crística e renovadora e ser feliz o quanto possas aqui, ainda na terra, neste momento, segurando nas mãos do Cristo, se deixando guiar por este divino médico, por este divino amor. Que Jesus nos abençoe, meus amigos, e que as suas bênçãos na noite de hoje nos elevem a moral, nos elevem a vontade e o desejo de construir e de seguir, amando, criando e co-criando com nosso Pai Celestial. Que assim seja. Obrigada, obrigada a todos vocês. Eu vou deixá-los, meus amigos, com um exercício de visualização criativa, que é o escudo do guerreiro. Nós já colocamos aqui e este exercício vai trabalhar justamente com este escudo, com este campo de forças energéticas. Vamos trabalhar essa nossa tenda
esse nosso campo mental, transmutando os nossos pensamentos. Vamos lá? Com Jesus, sempre. Que assim seja. A fazer um ligeiro exercício de relaxamento, seguido de visualização curativa. Vamos nos preparar. Tome consciência do seu corpo. Deixe a sua coluna levemente ereta. Os pés devem estar firmes no chão. Respire tranquilamente. Inspirando. Retendo o ar, soltando. Mais uma vez, inspirar, reter, soltar. Inspire, retenha, solte. Agora você vai relaxar os seus pés. Dirija sua atenção para os seus pés, que devem estar firmes no chão. E diga: relaxe, relaxe. Dirija a sua atenção para as suas pernas e relaxe as pernas. Continue relaxando o tronco. O abdômen, região lombar, relaxe o tórax, relaxe o seu coração, diga para o seu coração: relaxe, relaxe. Relaxe os seus pulmões. Relaxe os braços, antebraços, mãos, dedos das mãos. Relaxe. Relaxe os ombros. Solte os ombros, deixe-os pesados. Relaxe toda a sua coluna vertebral. Relaxe agora o couro cabeludo. Relaxe o rosto, relaxe o maxilar, preparando o rosto para um leve sorriso. Sorria. Continue ouvindo a minha voz. Ouça a música. Ouça a música. Concentre na sua respiração. Se pensamentos vierem, concentre-se nesse movimento de entrada
e saída do ar através das narinas. Agora, visualize sua mente como uma folha de papel em branco. Não critique nada, nem ninguém. Esqueça os momentos em que você se sentiu ofendido, magoado. Se a lembrança lhe agitar, inspire, expirando a energia da raiva até esgotá-la. Inspire, retenha, soltar. Inspirar, reter, soltar. Use a vontade para transformar sua reação negativa, mágoa, ressentimento, ódio, amargura. Transforme em uma reação positiva, amor, docilidade, misericórdia, compaixão. Só sua força de vontade poderá transformar suas dores e angústias. Sinta-se um guerreiro, combatente de força e fé em si mesmo. Não fraqueje em momento algum. Agora, construa em torno de si um campo de força luminoso, energia de amor que destrói toda força negativa endereçada a você. Continue respirando lenta e profundamente. Você me ouve. Sinta-se forte, capaz de vencer. Você se defende, mas não agride. Por isso, em vez de repelir toda a força negativa endereçada a você, desintegre-a. Desintegre. Pense em seu próximo e medite na sua responsabilidade para com ele. Você é como uma chama que deve expandir-se, impulsionando a cura moral dos que estão com você. Inspire mais uma vez e repita mentalmente. Repita: eu quero, eu sou capaz, eu quero. Começou agora a sua cura moral. Quando se sentir preparado,
Abra os olhos, tome consciência do seu corpo, do ambiente à sua volta. Vamos agradecer a Deus, a fonte divina do poder, por mais este momento de luz. Se quiser, pode fazer a sua prece, a prece do seu coração. Gratidão.